Então, estamos dando início hoje ao nosso próximo encontro do projeto Eu, Adolescente, Sujeito de Direito Cidadão. Hoje contamos com 2 convidados externos, que é a doutora Ellen e Liliane do Carmo. Então, a gente pode fazer só uma rodada de apresentação, só dizendo o nome para a gente se conhecer e depois eu faço a apresentação mais formal de vocês. Meu nome é Silene, eu sou pedagoga aqui na AMO. Meu nome é Ellen, sou um pediatra aqui na AMO e sou pediatra em posto de saúde também. Eu sou a Liliane, sou vacinadora, técnica de enfermagem numa unidade de saúde também. Sou Vinícius, paciente da AMO. Muito bem. Tenho 13 anos. Então, hoje nós teremos convidado a doutora Ellen Seibert, como é que fala assim? Seibert, médica especialista em pediatria pelo Hospital Infantil Joana de Guzmão, especialista em oncologia pediátrica pelo Hospital Infantil Joana de Guzmão. E Liliane do Carmo, técnica de enfermagem e vacinadora e emergencista. Nós vamos começar com a fala, então, da Liliane, né, que vai iniciar. Isso. Pode ficar à vontade. Bom, no início agora eu queria começar falando sobre vacinas da adolescência. A maioria das crianças e dos adolescentes acham que a vacina é só quando é criança, que depois não precisa mais. Só que aí eu já queria colocar que a gente, quando é criança, faz vacina, quando é adolescente faz, quando é adulto faz, quando fica idoso faz também, tá? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre as vacinas dos adolescentes. As meninas de 9 a 14 anos teriam que fazer HPV, é uma vacina que são feitas em 2 etapas, faz uma dali 6 meses, faz a segunda e última. Isso das meninas. Nos meninos é de 11 a 14 anos, e é a mesma vacina. Essas vacinas, elas protegem contra 4 tipos de vírus, que infelizmente, se entram dentro do corpo da gente, tá? Pode fazer alguns tipos de câncer, nas meninas de útero, nos meninos de próstata. As meninas também têm, e os meninos de 11 a 12, a vacina da meningite. Tem 4 tipos de meningite já agora disponíveis nessa idade. A CWY. Esses 4 são numa única injeçãozinha, que protege tanto os meninos quanto as meninas, tá? Além dessas vacinas, nessa faixa etária de adolescente, também tem que ter hepatite B, tríplice viral, que são 2 doses, que é sarampo, rubéola e cachumba. Tem que ter febre amarela. Então, não é uma única só reta direcionada para adolescentes, só HPV e meningite. Tem outras vacinas que sempre tem que estar em dia. E cada vacina é conforme a idade que eles tiverem. Que mais que eu podia colocar? Em termos de vacina, disponibilidade. A partir dos 14 anos, os adolescentes podem ir sozinhos nos postos para fazer vacina, levando a sua carteirinha, tá? Aí aquele adolescente que presta atenção, que é responsável, que entende o que a gente está colocando ali de se dá febre, se não dá febre, para que serve a vacina, aquele adolescente é tranquilo a gente vacinar sem um responsável junto, porque é um direito dele de ser vacinado. Menor de 14, infelizmente, tem que ter, muitos já são responsáveis, mas tem que ter o seu responsável junto, tá? Não sei se vocês querem fazer alguma sugestão para mim falar sobre algum assunto a mais com eles. Além das vacinas ali, tem a carteirinha de adolescente também. Sim. Eu vou mostrar aqui. Das meninas, não sei se vai dar para ver. Das meninas é um caderninho. E dos meninos é mais verdinho assim, ó. É uma carteirinha, isso? Não, é um manualzinho. É uma carteirinha de adolescente. É um manual. Depois até eu vou citar os capítulos que tem justamente para eles... E onde eles conseguem isso? Lá na vacina. No posto de saúde, na sala de vacina, tá?
Isso aqui, na verdade, eles são documentos. Igual aquela carteirinha de criança que eles têm, isso aqui acompanha junto. Quando, por exemplo, eles forem maiores e pedir comprovante de vacina para trabalho, para alguma cirurgia, para arrancar uma unha, para fazer um estágio, um intercâmbio em algum lugar, o comprovante de vacina é o xerox da Alô, tá ouvindo? Sim. carteirinha de vacina. Essa aqui é adolescente e mais a carteirinha de quando é criança. É isso que é o importante, é sempre ter essas carteirinhas assim atualizadas e em mãos. Não colocar fora, porque não é um livrinho comum, é um documento. Vocês já viram isso? Umas carteirinhas assim, de vacina de adolescente? E tem no site, sabia? Depois eu vou passar até o site do Ministério da Saúde, dá para entrar e ver também por lá, né? Conteúdo, que é bem interessante, porque fala de tudo, até os estágios de Tanner, que depois eu vou comentar, que são os caracteres sexuais, como vai acontecendo, para ver em que fase cada um está, assim, dependendo da idade. Fala de muitas coisas, de relação sexual, de gravidez, explica tudo. Bem interessante. Da parte dentária também, dá para utilizar no Dentária, dentista. isso aí. Isso aí. E do HPV eu queria acrescentar que o vírus do HPV ele pode ficar incubado por 20 anos. Então, por isso que é tão importante essa vacina. Porque a gente não sabe de uma relação sexual que se possa ter, daqui a 20 anos pode vir a ter um câncer em função disso. Então, a vacina é muito importante para prevenir. Que é um vírus que é silencioso também, então a gente não tem como prever. Tá? Também Eu não aqui sei. nas escolas, né, Lili, uma época, agora eu não sei, claro, esse ano ficou Ali parado. pelo mês de março, nós íamos na escola, fazíamos a primeira dose da HPV e depois a segunda dose eles vinham ao posto de saúde fazer a segunda e última dose. A Mas dose sempre é iniciado. do sarampo também, quem não fez tem que fazer, né, Lili? Agora a gente já está terminando a campanha amanhã, mas é uma campanha de 2 a 14 anos, independente de ter terminado ou não a campanha, essas vacinas são de rotina. Elas vão continuar disponíveis nos postos, tá? Que elas são disponíveis para as meninas de 9 a 14 e para os meninos de 11 a 14. Por enquanto, os meninos provavelmente vai mudar. Vai acabar vindo de 9 a 14 também. Mas eu queria deixar claro que mesmo terminando a campanha, esse tipo de vacina fica disponível nas unidades de saúde e nas salas de vacina, tá? Então, vocês preencheram a idade, tá com 11 anos os meninos, vai lá fazer. Tá com 9 anos, as meninas vão lá fazer, tá? Depois tem a antitetânica, que assim como para adultos também, né? Se faz 5 anos, digamos que tem um machucado e que seria necessário a vacina, se foi feita há mais de 5 anos, aí tem que fazer um reforço, senão é a cada 10 anos. Então, tem que deixar em dia, independente de ser não só na adolescência, mas depois como adulto também, né? E tem um porém, né? Por exemplo, passou 5 anos que fez antitetânica, teve um machucado, um ferimento, está contaminado, antecipa o reforço. Aí faz antes, faz com 5 anos após a vacinação do tétano. Se não acontecer nada, aí de 10 em 10. Mas são vacinas que tu vai ter que fazer mesmo quando virar adulto. Não vai ficar livre. Querem que eu coloque mais alguma coisa sobre a carteirinha, Ellen? Não, depois eu peguei os capítulos que tem só para instigar, eu acho que é importante A leitura, né? eles lerem, porque não basta só falar, é importante eles lerem, até porque tem coisas assim que às vezes pode ter vergonha também, né? Mas que é muito importante eles lerem, que eu acho fundamental.
Mas de vacina eu acho que é isso. A vacina da meningite, há pouco tempo só tinha, não, eu acho que faz o quê? 2, 3 anos que introduziram um adolescente assim, Eles entraram com... CWY agora, pouco tempo. Então, a CWY começou agora em fevereiro. e HPV para menino também não tinha, era só para menina até pouco tempo atrás. Para menino já faz 2 anos, mais ou menos, que tem para menino. Para menina já faz mais, já faz uns 6 anos que tem para menino. Mais ou menos assim. Que começou primeiro as meninas, aí de 11 a 14, depois baixou a idade para 9 a 14, e agora faz uns 2 anos que tá os meninos de 11 a 14, e a gente está esperando baixar de 9 a 14 para os meninos também. E é muito importante. A meningite as pessoas um pouco se preocupam porque a gente vê casos, vê pessoas morrendo por meningite, né? O HPV não, uma doença silenciosa, fica incubado, né? Então vai poder ter um câncer lá 20 anos depois, então é importante fazer. Tudo que tiver como prevenir antes de ficar doente, tá ali. Eu sempre digo para as minhas crianças lá, a vacina é a única barreira das doenças, pelo menos das doenças que a gente já tem a vacina, tá? Então tem que fazer, tem que colocar em dia, é super importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é colocar em dia as vacinas e ficar protegido. E cobrar dos pais que eles também tenham as vacinas em dia. E esses 2 meninos que a gente tem aí hoje, eles fizeram já as vacinas, todas essas que a gente falou? Eu enxergo só um, o outro não. Isso, acho que falta... Tá desligado o áudio de vocês dois, se vocês responderem, a gente não vai escutar. Eu fiz. Todas, Vini? Fiz todas. Tirar uma foto da carteirinha e vou mandar pra tudo ok. E tu, Dudu? Acho que ele não pegou o início ali. Eu não peguei isso, não. Me explica aí tudo. Essa aqui é o celular um pouquinho. A Lili estava falando das vacinas que são importantes na adolescência. Tem de HPV, meningite. Tu lembra? Sim. Eu não sei Onde é que tá? Pior que não. Não, pior que eu tenho uma carteirinha e tal. Olha. Tem aquela carteirinha de adolescente, Luiz? Sim, eu tenho. Tem. E aí, tu já fez as tuas vacinas do HPV? Sim, já fiz. E a da meningite também? Dá pra bater, bom. Devo ter fazido sim, mas eu não lembro. Faz tempo já que eu não vou fazer vacina, esse negócio. O bom é tu levar pelo menos uma vez por ano para revisar, todo mundo, assim, independente de ser adolescente ou não, revisar a carteirinha uma vez por ano para ver se está tudo ok. É que o Luiz é por causa da quimioterapia, daí tem que esperar ter a imunidade, né? Senão não forma a imunidade mesmo. Mas assim que possível que tu tiver disposto, assim, que tiver tudo bem contigo, Luiz, é interessante. Que o médico autorizar também, né? É, isso aí. O médico autorizando, aí sim. Depois, tu espera que tu vai bater uma foto e dizer se a carteira tá tudo em dia. A minha carteira tá tudo em dia. Não, vai bater uma foto. Oh, parabéns! Isso aí. Ele vai bater uma foto depois pra ver se tá tudo em dia. Isso aí, ó. Pra conferir, isso aí. Muito bem. Não pode ter medo da vacina, né? A vacina é aqui no braço. Não Ela é nem na dói. veia. Nem Na Ela veia não dói. Isso aí. É bem tranquila de fazer e bem rápida. É só um piquezinho. É só um piquezinho. Que nem uma picada de abelha. Não, é menos. Não, É menos. é muito pior. A picada de mosquito. A abelha é muito A abelha pior. dói muito. Então tá, eu vou deixar para ti, Ellen, e aí depois, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, eles mandam depois. Acabou a reunião já. Não. Não, só a minha parte. Só a minha parte. Ah, pelo amor de Deus, não.
Ali a parte da adolescência. Aí, não sei. Não vou limpar ela. Vocês conseguem enxergar? Consegue enxergar? Sim. Tá. Sim. Eu queria aqui falar sobre a adolescência, que tem... Áudio. Áudio bugou. Então. O áudio tá travando pra vocês? Não. 66. Ah, tá. Acho que elas só estão ajeitando ali para começar. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência compreende um período de vida entre 10 e 20 anos incompletos. Então, 19 anos, 11 meses, né? Seria dessa faixa etária. A característica principal são as transformações físicas, que nem o crescimento, o surgimento da puberdade, que a gente vê os caracteres sexuais secundários, e também uma reorganização psíquica com peculiaridades afetivas sexuais, comportamentais, socioculturais, espirituais, com busca de projetos de vida. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde, uma definição de adolescência. Por que tem diferença da Organização Mundial da Saúde para o ECA, por exemplo, que diz que a adolescência é dos 12 aos 18? Pois é, uma coisa estranha, né? Tem livros que também diz que é de 11 a 19, então não. Mas Acho que cada um tem um critério. a puberdade, normalmente, ela compreende já essa faixa etária, né? Muitas crianças, até meninas, já menstruando com 9 anos. Então, difícil caracterizar como menos de 12 anos, assim. Sim. Né? E hoje em dia, a tendência até é aumentar essa faixa etária. Tem 20 anos incompletos, mas... né, a questão psíquica, principalmente, não física, mas questão psíquica. Não seria, por acaso, por exemplo, a gente já tem uma precocidade, assim, ser precoce algumas transformações. Porque são gerações que vão modificando, né? Direitos, o ECA realmente está assim, a partir dos 12 anos. Direitos. Agora, para passar, posso passar. Vai no... Tá. Beleza. Então, a consulta de pediatra, existe uma especialidade que se chama pediatria. Claro que posto de saúde, isso nem sempre é possível, mas a pessoa central da consulta é o adolescente, que tem direito ao sigilo, privacidade, confiabilidade, segredos íntimos próprios do adolescente que não requer quebra de sigilo, somente em caso em que houver risco à saúde e integridade da vida do paciente ou de terceiros, né? Se a gente pensar que um adolescente possa estar envolvido com drogas ilícitas, então aí sim, direito, essa confiabilidade tem que ser rompida, né? Não pode, tem que haver quebra do sigilo, mas senão não. Normalmente a consulta tem que ter anamnese, exame físico, orientação, medicalização, se necessário, e encaminhamento, né? No caso, se necessário for. Vocês sabem o que é a anamnese? Eu vou explicar agora. Tá. A anamnese é essa entrevista do médico com o paciente, com o familiar, que vai perguntar as coisas, né? Saber o que está sentindo, se tem alguma dor. Então é uma entrevista. E o ideal é que seja com o familiar e o paciente, depois o familiar sai, fica só o paciente com o médico, depois retorna o familiar. Por que isso? Porque às vezes o adolescente gostaria de falar e às vezes é necessário que fale certas coisas que na presença do familiar não é possível. Então, com o paciente familiar, normalmente história da situação atual, né? Se tem alguma dor, se não tem, como está, estado vacinal, os dados da gestação, parto, que parece assim longínquo, mas é importante, o nascimento, né? O peso de nascimento, os hábitos alimentares, as condições de habitação, ambiente, rendimento escolar, uso de tecnologia, a história familiar,
as informações sobre sono, lazer, atividades culturais, exercícios físicos e religião. Também o exame físico, falar sobre, no exame físico, avaliar os aspectos gerais, o índice de massa corporal, né, que se vê pelo peso sobre a estatura ao quadrado, que é para ver se está, pode ser desnutrição, o normal, e sobrepeso, obesidade. Avaliar a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano, avaliação da acuidade visual, quer dizer, se está enxergando bem, se tem algum déficit visual, estado nutricional, avaliação da tireoide, porque colabora muito com a alteração do crescimento também. Não só hormônios de crescimento, que eu vou falar depois, mas alterações da tireoide pode comprometer o crescimento. Então é importante isso também. Cavidade oral, otoscopia, que é para ver se a questão do tímpano, se está escutando, avaliação da coluna vertebral, postura, exame neurológico e mental. Então, a fase de crescimento, no início da puberdade, tem que ter um controle cada 3 meses, no período de aceleração a cada 4 meses e na desaceleração do crescimento uma vez por ano. Então, as variações no desenvolvimento puberal na puberdade. Então, ocorre a maturidade física e reprodutiva, né? Então, ocorre essa aceleração da velocidade de crescimento em peso e altura, os caracteres sexuais secundários, a maturação sexual. Esses caracteres sexuais secundários, nesse livrinho, na carteira de vacina, fala os estágios de Tanner, que é estágio 1, estágio 2, que tem a ver com esse desenvolvimento. Nas meninas, o primeiro indício, depois até vou falar, é a telarca, que é o aparecimento da mama, que é esse primeiro indício que entrou na puberdade. Normalmente, 2 anos depois do início da telarca, que é esse primeiro sinal, é que a menina vai menstruar. No menino, normalmente é o testículo que aumenta. Aí até parece que o pênis é pequeno, porque ele que aumenta mais no início. À medida que vai passando, as coisas vão se ajeitando. Mas primeiro, então, tem essa aceleração da velocidade de crescimento em peso e altura. Esses caracteres sexuais secundários vão aparecer, a maturação sexual, a mudança da composição corpórea, então, principalmente aumento da massa gordurosa no sexo feminino. Então, menina, depende da genética, ela vai às vezes ter mais quadril ou não. Então, né, isso não depende às vezes só do peso, isso é da composição genética. E no menino, a massa muscular. Acho que não está entrando tudo aqui. Eu vi que algumas coisas antes. Então, mudança na voz também, pressão arterial e a maturação óssea. Deixa eu botar para baixo. Eu acho que antes faltou uns negócios. A adrenarca, então, é o aumento da secreção de androgênios pelas glândulas suprarrenais. Então, já tem o nome suprarrenal porque elas ficam em cima do rim. E normalmente elas antecedem 1 a 2 anos a gonadarca, que é essa manifestação da telarca, da pubarca, então, que é responsável pelos pelos pubianos, axilares e faciais. Por isso que no início de tudo é a adrenarca, quando aparece já pelinhos, tanto axilares, um pouquinho facial, pubiano. Depois aparece a gonadarca, que é através do aumento da secreção de estrogênios e testosterona, estrogênio pelo ovário, testosterona testículo, responsável pelo aumento das mamas na mulher, útero, ovários e genitália, pênis, testículos nos meninos. No menino, o aumento do volume do testículo, então, é o primeiro sinal, seguido dos pelos pubianos e do pênis, então. Esse vai ser por último. Então, muitas vezes fica aquela questão assim, mas será que
que não está crescendo o pênis, né? Mas é assim mesmo, tá? No início vai ser assim. O estirão de crescimento é mais tardio no menino e normalmente é 9 a 10 centímetros por ano. Então, o crescimento no menino, ele demora mais para o estirão, mas ele fica mais tempo, mais anos e cresce mais por ano. Já na menina, o primeiro sinal é o brotinho mamário, então ele pode ser o bilateral, que a gente chama de telarca. Daí inicia o estirão de crescimento, normalmente é 7 a 8 centímetros por ano, daí segue os pelos pubianos e depois a menstruação, que se chama menarca. Normalmente entre 12 e 24 meses após essa telarca, esse início do broto mamário. E aí inicia a aceleração do crescimento. Então, o estirão vai depender dessas glândulas suprarrenais que eu falei, que estão em cima do rim. Tanto é que tumores da suprarrenal em crianças, o que acontece? Às vezes uma criança de 4 anos está lá com uma voz de adulto, está com pelo pubiano. Tem que investigar se não tem um tumor que está secretando esses hormônios, que normalmente tem uma faixa etária, né, que começa. Não pode ser uma criança de 4 anos estar com pelos pubianos. Então, isso tudo por causa da secreção de hormônios. Então, a gente, né, claro, existem casos à parte, mas normalmente a gente tem que investigar, descartar tumor de suprarrenal, que acontece principalmente em criança. O estirão, além da suprarrenal, depende do hormônio de crescimento e das somatomedinas. O hormônio da tireoide ele tem efeito na cartilagem de crescimento e também sobre o hormônio de crescimento. Então, já aconteceu assim de menina que já menstruou, a mãe achar estranho, porque a mãe e o pai são altos e a menina não é alta. Porque normalmente a gente faz uma média da estatura do pai, a mãe tem uma probabilidade muito rara, às vezes a criança puxar por uma avó, paterno, materno, mas a grande maioria é uma média do pai e da mãe, mais ou menos 3 se for menino ou menina. Só que isso teria que ser visto antes, porque essa menina, quando foi feito os exames, ela tinha alteração nos hormônios da tireoide. Se fossem corrigidos no momento apropriado, ela poderia ter tido ganho no crescimento dela. Então, por isso que é importante esse acompanhamento, né? Nem que seja anual, nesse período da puberdade, antes que feche a cartilagem de crescimento. Porque normalmente menstrua, depois ainda cresce um pouquinho, mas normalmente já não dá para interferir tanto. E nem endocrinologistas conseguem, mesmo dando hormônio de crescimento, alterar esse processo. Às vezes é muito pouco que consegue, porque o problema às vezes não é a falta do hormônio de crescimento, era a falta do hormônio da tireoide que estimulava o hormônio de crescimento. Então, quando tem uma falha na estatura, então por isso que o pediatra pode avaliar isso, se está crescendo dentro do normal, para o ano, dentro do gráfico, se os exames estão todos ok. Se tiver às vezes acelerado demais, uma criança super alta para aquela idade, o pai e a mãe não são tão altos, também tem que ser encaminhado para o endócrino. Às vezes a gente precisa fazer um raio-x de punhos, que para ver a idade óssea, eles avaliam a idade óssea através, então às vezes pode ter 9 anos, mas a idade óssea ser de 11, ou vice-versa. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. O hormônio de crescimento é liberado geralmente à noite, no primeiro sono curto e profundo. Por isso que a adolescente precisa dormir bastante, né? Acho que todo mundo gosta de dormir. Adolescente mais ainda. As somatomedinas são produzidas no fígado e atuam no receptor celular das epífises ósseas. A gente tem as epífises de crescimento no osso, então são bem importantes. Então, a gente tem que cuidar o atraso
atraso puberal. Nos meninos, que a gente tem que ver se o menino tem ausência de sinais da puberdade após 14 anos. Na menina, ausência da telarca após os 13. Pubarca após 14 e menarca após 16. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Quer dizer, esses caracteres sexuais não forem identificados nessas faixas etárias, a gente tem que encaminhar para o endócrino, solicitar exames. A ginecomastia, que é aquele desenvolvimento uni ou bilateral das mamas, que às vezes os adolescentes do sexo masculino têm no início do estirão puberal e na maturação sexual. É mais frequente em gordinhos, né? Com história familiar positiva, daí pode regredir em alguns meses, às vezes permanece até o final do desenvolvimento puberal. E quando não acontece, às vezes o cirurgião plástico pode intervir, mas isso não é. Então eu vou falar agora, isso eu tentei falar mais do normal, digamos assim, né? Agora eu vou falar um pouco, pior que não tem nem menina aqui pra eu falar de corrimento vaginal, essas coisas. Não sei se eu pulo. Vai ficar no YouTube, eles vão poder assistir depois. Tá. Que eu ia falar. Quais são as queixas mais comuns da adolescência? Então, uma delas é o corrimento vaginal e as vulvovaginites. Então, existe uma secreção fisiológica que é mucoide, que é branco amareladinha, mas sem cheiro, sem coceira, sem ardência, que normalmente ocorre entre os 6 a 12 meses antes da menstruação, do período menstrual, primeira menstruação, da menarca, né? Também pode ocorrer nos períodos de ovulação pré-menstrual, por causa do aumento de estrogênio. Essa flora normal, ela é constituída por micro-organismos saprófitos da flora, que são oportunistas, ou seja, que elas aguardam qualquer mudança, qualquer alteração. Então, pode haver colonização de novos micro-organismos, por exemplo, por contato sexual. O pH normal é ácido e também tem que se ter este cuidado, porque às vezes, primeiro, higiene, né? É importante a higiene, mas não pode também, assim, os pelos servem para proteger esse ambiente, essa flora. Então, não pode aparar todos os pelos, né? Tem um limite, assim, que faz parte do processo ali, do cuidado. Ele está ali por alguma razão, né? Também o que a gente for colocar, acho que nem a calcinha, evitar tecido sintético, a umidade excessiva. Então, a vulvovaginite inespecífica, às vezes ocorre por higiene precária, por parasitas intestinais, né? Porque a gente tem alguns parasitas que na hora da evacuação podem alterar ali a flora. Tem aqueles parasitas vermes que podem, às vezes, à noite comprometer ali e podem gerar prurido. A constipação, o uso de tampões vaginais, para aquelas meninas que já menstruam e usam, tem que retirar, né, a cada 3, 4 horas, não pode deixar muito tempo. O uso de antibióticos pode alterar a flora, imunossupressores também. Então, pacientes que fazem uso de imunossupressores, às vezes quimioterápicos. Já quando tem secreção branco-amarelada, desconforto vaginal, coceira, ardor, a gente pensa em cândida, que é um fungo, que é bem comum. Tem alguns tipos que podem gerar corrimento branco, coceira, ardor, vermelhidão, disúria, dor para urinar. Polaciúria é quando a gente tem vontade de fazer xixi toda hora.
Higiene precária também, relacionada à atividade sexual, uso de antibióticos, anticoncepcional, diabetes também pode ocorrer, infecção, outras bactérias e vírus podem desencadear com mais facilidade. E a vaginose bacteriana, que por algumas bactérias, principalmente anaeróbio, quando há um desequilíbrio entre esse sinergismo entre Gardnerella e anaeróbios, pode ocorrer um equilíbrio e daí ocorre um corrimento branco-cinza fétido e também com dor para urinar e com coceira. E quando ocorrerem essas... É importante ir no médico, né? As dores mais frequentes. A dor é uma queixa super frequente entre adolescentes. Daí, o que é importante a gente ver? A duração, que ela pode ser aguda ou crônica. Bom, a classificação de menos de 6 meses ser aguda é inespecífica, assim, porque você pode ter uma dor aguda e ser uma apendicite, isso tem que resolver em questão de dia no máximo, né? Horas, se possível, mas é classificada assim crônica mais de 6 meses. A dor crônica também classifica segundo a região anatômica, segundo o sistema orgânico, as características e padrão de ocorrência da dor, intensidade, tempo, desde o início e a causa. A dor de cabeça, que é a cefaleia, é a dor mais comum entre adolescentes. Então, pelo menos 2/3 dos jovens já devem ter apresentado um episódio de dor de cabeça até os 15 anos. Então, a enxaqueca está entre quase 70% e a cefaleia tensional 21%. A enxaqueca tem a ver com principalmente histórico familiar. A cefaleia tensional é aquela dor de cabeça que a gente tem quando, por exemplo, saiu de uma prova, estudou muito, passou o dia assim estressado. Então é uma dor que a gente sabe que foi depois de algo de tensão mesmo, né? De um esforço mental. E isso também é bastante comum entre adolescentes. Eu acho que agora, ainda na pandemia, deve ter muito mais. Então, a enxaqueca, em mais de 40%, se apresenta o primeiro episódio na adolescência e antes dos 18 anos. Tá? É mais frequente no sexo feminino. E vários fatores podem desencadear ou são coadjuvantes, que nem excesso de luz solar, barulho, odores, exercícios, menstruação na menina, estresse, alteração do ritmo do sono, ingesta de álcool, de cafeína, desidratação, vinho, cerveja, dieta, chocolate, queijo, alimentos gordurosos, uso de medicamentos crônicos para dor. A enxaqueca ela se caracteriza com episódios de dor com duração de 4 a 72 horas, geralmente hemicraniano, então quer dizer um lado da cabeça, pulsátil e uma dor de moderada a severa. Ela também pode ser acompanhada de náusea, vômitos e fotofobia. Aí é importante ver história familiar e que não haja fatores de risco. Então, sempre que tiver dor, principalmente a cefaleia, é importante, quando for ao médico, antes disso, eu sempre pergunto e sempre peço para observar isso. Primeiro, em que horário que teve a dor de cabeça? Né? Se foi de tarde, depois que ficou no computador, ou que ficou muito tempo, né, no videogame, ou na escola, depois de uma prova. Se acordou de madrugada com dor de cabeça, saiu estava dormindo e acordou com muita dor de cabeça. Ou despertou na hora de acordar de manhã, acordou com dor de cabeça. Então é importante anotar em que período que foi a dor de cabeça do dia, quanto tempo durou, se passou com remédio ou não, se foi tomou um paracetamol, um analgésico e melhorou ou não, se no dia seguinte se apresentou novamente, é só uma vez por semana,
qual é essa frequência, né? Se é uma vez por mês ou cada meio ano. Na menina, se tem relação com o período menstrual ou não. Então, tudo, ou com algum alimento que a gente ingere. Então, observar tudo isso. E sinais de alerta para dor de cabeça são início muito súbito, história de trauma, né? Que caiu, bateu a cabeça, febre com sintomas, sinais neurológicos, tipo convulsão, uma coisa assim. Mas por que eu falei de acordar de madrugada com dor de cabeça? Claro, um dia a gente pode até ter uma sinusite, mas isso é pontual. Agora, uma pessoa que tem dor de cabeça, principalmente de madrugada, de manhã, a gente tem que pensar mais em tumor cerebral, tem que descartar isso. Quando é tensional, enxaqueca normalmente durante o dia, mas de tarde, né? Depois de um período longo, pode às vezes ficar por 2, 3 dias, mas normalmente não acorda de madrugada sentindo dor. Então, isso é muito importante. Então, nesses processos expansivos de tumores, a dor de cabeça pode ser normalmente matinal, aumenta de forma progressiva, porque o tumor vai crescendo, a cabeça não tem para onde crescer, né? Um osso fechado, e aí vai piorando, daí pode despertar o sono, pode acompanhar um nome de anorexia, ou seja, não tem vontade de comer, perder peso, pode dar problema de pressão, alteração do comportamento, vômitos, paralisia de nervos cranianos, convulsões, visão borrada, fraqueza, perda de coordenação. Então, os tumores cerebrais e trauma, tipo traumatismo craniano e leucemia são as principais causas de morte entre adolescentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado. No caso da enxaqueca, tem que ir para o médico, reconhecer, é uma enxaqueca, evitar os fatores que desencadeiam, planejar rotinas e utilizar medicamentos quando necessário. Outra queixa comum é a dor abdominal. É a segunda queixa mais frequente entre adolescentes. E é a dor crônica mais prevalente no sexo feminino entre 8 e 12 anos. Então, ela pode ter várias causas, cirúrgica, que nem apendicite, inflamatória, pode ser obstrutiva, perfurativa, vascular, hemorrágica, metabólica, tumor, funcional. Então, N causas, mas isso é o médico que vai avaliar conforme o exame físico, a anamnese, que é esse questionário, para saber quando que começa, quanto tempo dura, se tem relação com as fezes, características das fezes. Na dependência de gravidade e intensidade, então, muitas vezes a urgência, que nem se for uma apendicite, no diagnóstico, né? Não pode esperar. A dor localizada com defesa muscular, normalmente tem a ver com o comprometimento do peritônio parietal, que é um revestimento que a gente tem no abdômen. Normalmente, por exemplo, se tem essa defesa, apendicite a gente tem que descartar. Presença de febre pode ser uma infecção intestinal, pode também ser infecções respiratórias, muitas pneumonias de base direita, na base, elas podem dar dor de barriga. Por isso que na apendicite, uma avaliação, sempre se faz raio-x de tórax também, para descartar uma pneumonia. Se faz exame de urina para descartar a infecção urinária, que também pode dar dor abdominal. Então, pode ter infecção do fígado, uma hepatite, que tem vários vírus que podem dar. Colicistite, que já é mais difícil, criança, mas pancreatite, lesões virais de pele e parede abdominal, né? Que também pode gerar uma dor, um abscesso de parede abdominal, e assim como tumores. Também atividade sexual, às vezes tem probleminhas que podem ocorrer também, cistos de ovário e problemas uterinos que também podem ocasionar dor abdominal, assim como tumores.
presença de corrimento, né? E a classificação também em aguda ou crônica. E falar também da dismenorreia, que é aquela dor incólica relacionada à menstruação. Normalmente não é comum nos primeiros 2 anos da idade ginecológica, ou seja, né, naquele processo inicial, por causa dos ciclos que ainda não ocorrem na ovulação. Então, normalmente é mais tarde. Dor articular é a terceira queixa de dor entre adolescentes, pode ser aguda, crônica ou recorrente. A dor das articulações geralmente não se acompanha de processo inflamatório, tem caráter recorrente sem fator etiológico. As causas orgânicas podem ser de trauma, né? Caiu, machucou, inflamou, inflamatórias, infecciosas, hematológicas, nutricionais, endócrinas ou neoplásicas, que seriam tumores. Sinais de alerta. Perda de peso, então, sinal que gera processo orgânico, perda de peso, palidez, febre, o fígado, o baço, inchados, ínguas, dor de localização fixa, dor na palpação, dor na movimentação, inchaço, calor, vermelho, que é o rubor, aumento das partes moles, né, tá inchado, parestesias, paresia, alteração da marcha, rigidez matinal, ausência de respostas analgésicos, ou seja, tomou remédio para dor e não resolveu, e dor que altera ou interrompe as atividades físicas. Então a gente tem que, ainda mais na questão oncológica, lembrar que a leucemia pode dar principalmente dor óssea, onde a gente tem infecção mesmo, onde está a fábrica do sangue, né? Então, os ossos da bacia, aqui da perna, onde tem a nossa fábrica do sangue, pode começar uma dor, uma inflamação, às vezes só ali, ser o início de uma leucemia. A gente tem que cuidar. Já teve caso de criança que foi encaminhada para reumatologista por artrite, e aí antes de fazer uso de corticoide, tratamento, o reumato solicitou um mielograma e tinha uma leucemia ainda só evidenciada na medula, ainda não estava no sangue. E foi solicitado porque quando se inicia tratamento com corticoide pode alterar, né, pode melhorar parcialmente a leucemia, porque o corticoide a gente usa no tratamento, então pode mascarar a doença. Então é importante ser bem avaliado isso. E a dor óssea é comum na leucemia, então a gente tem que ter esse cuidado. Agora eu vou falar que outra causa, a dor torácica. Então a dor no tórax, né? É comum, são comuns no adolescente e pode ser originado na parede do tórax, quer dizer, músculo esquelética, então fez um esforço, pode doer, costocondrais, né, da costela, na estrutura do pescoço, uma escoliose, que é uma alteração da coluna. Então, de 1 a 3% tem algum grau de curvatura na coluna. Alteração na região abdominal, que nem gastrite, pancreatite, mas gastrite tenho visto bastante, principalmente agora na pandemia, porque as crianças estão estressadas, né? Os adolescentes estão com dificuldade para comer, referem azia, então a gente tem que considerar isso. Elementos intratorácicos, pleuropulmonares, esofágicos, porque no adolescente difícil a gente pensar em infarto, porque, né, exceto em casos que tem alguma doença de base, mas não é o comum. Algumas adolescentes no período inicial da telar, quer dizer, quando aumenta aquela mama, está começando, às vezes
começa de um lado, não começa do outro. E ocorre uma sensibilidade. Isso já atendi várias meninas, assim, que começou o brotinho mamário num lado e não no outro, e aí surge a dúvida, será que é alguma coisa, tem uma bolinha só num, tá sensível? Isso é normal, né? Mas, claro, dentro da palpação, que seja só a glândula mamária, nada mais que isso. E normalmente acontece espontaneamente esse aumento na sensibilidade, ou pode ser, às vezes, bateu e aí se deu conta. Então, infarto e uso de drogas são menos frequentes, mas a gente tem que considerar isso, né? Porque adolescente, com a faixa etária vai até quase 20, praticamente 20 anos, se usar o abuso de drogas ilícitas, uma cocaína, pode sim gerar um infarto do miocárdio. Pode sim ocasionar uma arritmia, um coma. Então, não é tão simples. Outra coisa é num adolescente que a gente vê que do sexo masculino, principalmente, que pratica esporte e que tenta aumentar a massa muscular, ele pode estar usando anabolizante, né, que também pode, daí sim, poderia ocorrer um infarto, isso sim. Né? Então, outras doenças, valvulopatias, né, algumas de válvula no coração, prolapso mitral, doenças relacionadas à aorta, síndrome de Marfan, que é uma doença hereditária, autossômica dominante, que ela tem um defeito na organização do colágeno. E são pessoas que às vezes a gente conhece por aí, que são aquelas que elas têm uma habilidade, elas conseguem com facilidade, que são pessoas que, por exemplo, fazem o sinal do punho da prega. Sabe, pessoas que têm uma elasticidade muito grande, que conseguem se contorcer com facilidade, às vezes é porque tem essa frouxidão do colágeno. Eu queria isso. Mas não é, porque pode ter um monte de problemas de prolapso, de alteração da aorta, de doença cardíaca. Eu vi uma menina que assim, acho que no TikTok tem, e ela faz os vídeos assim. Ela traz pra trás, assim, pra frente, umas coisas muito aí tem que investigar, assim, pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer esses movimentos. Não é, digamos, normal, né? Que a gente fala de transtornos somatomorfos, que quando a gente muitas vezes reconhece que o problema doloroso é um pedido de socorro, o que não é incomum, né, a dor apresentar como comorbidade nos quadros depressivos e ansiosos. Mas primeiro, assim, de dor, a gente tem que primeiro descartar causas orgânicas para dizer que pode ser psicológico, né? E tem aquela coisa que pode o adolescente pedir para querer ter uma consulta com um médico a sós. E é um direito que ele tem. Então aqui eu coloquei Caderneta de Saúde do Adolescente, que é o portal do Ministério da Saúde. O que fala nessa caderneta? Sobre responsabilidade do adolescente, sobre direitos, dicas de saúde, alimentação saudável, estatura, neurodesenvolvimento. Então, fala como é que as curvas, comer, falar, beijar, sorrir, fala sobre cárie, dentes limpos, odontograma, vacinas, imunização. Daí um capítulo sobre estou diferente, né, que a gente vai crescendo e às vezes cresce uma parte mais do que a outra, no início, espinhas, puberdade, os estágios de Turner da genitália, que eu falei, estágio de Turner dos pelos pubianos, sobre higiene, sexualidade, tem um capítulo que é conhecer, ficar, namorar, e se acontecer uma gravidez, dupla proteção
projeto de vida. Bem interessante. Um manualzinho. E é isso. Então, a gente encerrou essa primeira parte, então, né, de apresentação do trabalho da Liliane, da doutora Ellen, da importância, né, desses cuidados da adolescência. Agora, então, a gente nessa parte mais histórica e vamos fazer o nosso lanche. Um pouco até de atraso. Mas aí